Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, fundo imobiliário e FIAGRO. Existe o dia certo para investir nesses ativos? Descubra agora, pessoal. Pessoal, esse vai ser o vídeo mais importante do canal, tá? Vários inscritos aqui me pediram, né? Qual dia que eu compro meu fundo imobiliário? Dia 1º, dia 30, dia 15? Qual é o melhor dia para que eu possa investir? Será que existe o melhor dia para investir em fundo imobiliário, pessoal? Isso nós estudamos aqui, vamos analisar para ver se existe ou não, né? Esse dia ótimo aí para comprar um fundo imobiliário ou FIAGRO. Vamos analisar então. Pessoal, enquetezinha rápida aqui. Responda aí embaixo nos comentários. Como você escolhe o dia para você investir em fundos imobiliários ou em FIAGROs? Você escolhe um dia ou é de forma aleatória? Comenta aqui embaixo para nós. Pessoal, alguns termos importantes, nós vamos falar bastante aqui hoje, que é importante que a gente conheça e saiba bem o que é cada termo desse aqui. Primeiro termo, DATACOM. Olha só. É a data de comunicação do próximo dividendo a ser entregue ao cotista. Nessa data, então, o investidor tem que ter o fundo imobiliário ou o FIAGRO em carteira para poder receber já, então, o próximo dividendo que está sendo anunciado ali. DATACOM é a data de comunicação do próximo dividendo. É a data que eu tenho que ter, então, né, esse fundo imobiliário ou FIAGRO em carteira. Outro termo utilizado é a DATAX. DATAX. O que é DATAX, então? É a data de um dia após a DATACOM. E aqui acontece uma coisa interessante na DATAX, pessoal. Nessa data, o preço da cota é descontado o valor do dividendo que foi anunciado na DATACOM e é o dividendo que será pago, então, ao cotista lá na data de pagamento que é anunciado também na própria DATACOM. Então, botei um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que no dia 31 de março, um fundo imobiliário qualquer aí ou um FIAGRO custava R$ 9,70. E ele anunciou, então, um dividendo de 10 centavos por cota. O que acontece, então? Dia 31 de março foi a DATACOM. Dia 1º de abril, próximo dia, então, útil, é a DATAX. Então, o que acontece, então, com a cotação quando inicia o pregão no dia 1º de abril? Nesse caso aqui, o ativo ele vai começar já a ser negociado a R$ 9,60. Ou seja, o valor da cotação, que era R$ 9,70, vai passar para R$ 9,60, porque esses 10 centavos ele é retirado da cotação, guardado em tesouraria, para fazer o pagamento. Então, esses 10 centavos, ele não vem do nada, né? Ele é debitado da própria cotação do fundo no dia da sua DATACOM. Então, esses 10 centavos, ele some da cotação e ele vai para a tesouraria para pagar, então, lá na data de pagamento. Por isso que ele cai, então, de 9,70, por exemplo, aqui, né? Para 9,60. E depois a cotação começa a se movimentar novamente. Ela pode cair mais, pode subir e tal, enfim, né? Aí o mercado vai se ajustando. Então, é bastante importante também a DATAX aqui, tá? Que acontece um gap ali na cotação do dia da DATACOM para a DATAX, para o próximo dia, no caso, ok? E por último, então, a data de pagamento, né? Então, essa é a data que efetivamente vai ser pago o dividendo anunciado lá na DATACOM. Se, por exemplo, dia 31 de março era uma DATACOM, ele anunciou o pagamento que ia pagar dia 10 de abril, então, dia 10 de abril é o que vai ser creditado na sua corretora lá, o valor do dividendo pago. Nesse exemplo aqui de cima, vai te creditar, então, 10 centavos por cota que você tiver desse fundo imobiliário ou desse FIAGRO. Se você tivesse 100 cotas, vai ser creditado na tua conta R$10. Então, esses termos são bastante importantes aqui, tá? DATACOM, DATAX, data de pagamento. DATACOM, data do anúncio. DATAX, um dia depois da data de anúncio. E é debitado exatamente o teu valor, o que você vai receber na tua data de pagamento, já no início da cotação desse pregão da DATAX. Depois o mercado vai se movimentando normalmente. E data de pagamento é a data que realmente você vai receber, né, o teu dividendo na tua conta da corretora. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like. Simples assim. Isso nos incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Pessoal, então vamos fazer algumas análises aqui de alguns fundos imobiliários e FIAGROs aqui, para ver se a gente acha um padrão aqui com relação aos seus preços aí, relacionando essas datas importantes que tem aí, né, todo mês em cada fundo imobiliário ou FIAGRO. Vamos começar então com o KNSC 11. Peguei um exemplozinho aqui, tá? Aqui temos a cotação nos últimos 30 dias do KNSC 11, fundo imobiliário, né? A DATACOM desse fundo imobiliário é sempre o último dia útil de cada mês. No mês passado, então, foi no dia 30 de maio. Então, ele fechou cotado dia 30 de maio a R$ 9,01. Aí ele fez o anúncio. No dia 2, então, isso aqui era uma sexta-feira, né? No dia 2, então, próximo dia útil, essa cotação aqui, ela caiu já de R$ 9,01 para R$ 8,87. Tá vendo que estava aqui em cima, né? Veio aqui para baixo, ó. Caiu. Por que caiu? Tinha alguma coisa errada? Não. Porque simplesmente foi a data X. Por quê? Ele anunciou, não lembro agora, mas depois nós vamos ver depois ali, acho que 10 centavos ou 11 centavos, alguma coisa assim. Ele já cai exatamente aquele valor ali, certo? E ele foi se movimentando e ele acabou fechando, né, nesse valor aqui, de R$ 8,87. Deu essa quedinha aqui do dia 30 para o dia 2. De sexta para segunda-feira. Data X é o dia 2 no caso aqui, ok? Beleza, agora vamos pegar essas informações aqui, vamos trabalhar um pouquinho ela aqui no Excel, tá? Pra gente fazer algumas análises aqui. Eu coloquei isso aqui no Excel, pessoal, tá? E eu converti aquele
gráfico lá em curvas, né, por esse gráfico em barras aqui para ficar mais fácil a análise. E trouxe para essa tabelinha aqui também. Então tá aqui, ó, olha só. Na sexta-feira, então, dia 30 de maio, a Datacom, né, desse fundo imobiliário, ele fechou a R$ 9,01. Na DataX, tá aqui, ó, ele fechou a R$ 8,87. Ele pagou, ó, anunciou lá 10 centavos. Vocês podem ver aqui, ó, ele pagou 10 centavos. O que eu tenho nessa linha de baixo aqui, ó? Eu tenho aqui a diferença de cotação entre um dia e outro. Vamos pôr aqui, ó. A sexta-feira, dia 23 de maio, ele estava cotado a R$ 8,86. Na segunda-feira, dia 26 de maio, R$ 8,89. Ou seja, do dia 26 para o dia 23, ele aumentou sua cotação em 3 centavos. Tá aqui, ó, 886, 889. Depois ele foi para 8,88 na terça-feira. Tá aqui, ó, 889 para 888, baixou um pouquinho. Depois subiu de novo, tá vendo aqui, ó, 8,95, subiu para cá. Na quinta-feira, 8,95. E na Datacom, olha só, saiu de 8,95 para 9,01. E aqui foi feito o quê? O anúncio dos dividendos. O que aconteceu depois? Bruf, caiu, olha só. Caiu por quê? Porque ele desconta exatamente, no mínimo, aquele 10 centavos aqui que ele pagou. Então, ele já abre o mercado com 10 centavos a menos. Depois ele se movimenta durante o dia, tal. Nesse caso aqui, ele fechou ainda com 14 centavos negativo, tá vendo? Tá aqui, ó. Deu 14 centavos de diferença entre a Datacom para a DataX aqui no fechamento da DataX. Beleza? Depois ele foi se movimentando de novo, pode ver que daí na terça-feira ele subiu, olha só, já subiu 6 centavos, depois caiu de novo, 8 centavos, caiu 5 centavos, subiu 1 centavo, e acho que ele fica se movimentando, né? Aqui no lado direito aqui tem mais esse gráficozinho aqui que mostra somente aqui essas variações aqui. Então aqui, ó, variou 3 centavos, subiu, depois caiu 1 centavo, aumentou 7 centavos, depois ficou no 0 a 0, subiu 6 centavos, e no dia da data, bom, olha só, caiu 14 centavos. Depois subiu de novo, ficou se movimentando aqui, tá? Então, o que a gente pode tirar de informação aqui? Esse maior valor aqui, o que é esse aqui? Esse aqui é a Datacom. Então, pessoal, olha só, botei o númerozinho 1 aqui, né? Nesse primeiro dia aqui que vai ser a nossa análise. Esse dia aqui é o dia da Datacom. Pode ver que é o dia que ele tá mais caro aqui, tá vendo? Ó, tá mais caro. Aí ele pergunta, será que vale a pena eu comprar aqui nessa Datacom, pagando esse R$ 9,01? Porque se eu comprar nesse valor aqui, eu já vou ganhar o dividendo aqui anunciado, no caso, esses 10 centavos aqui, né? Se ele pagar daqui a 5 dias, já vou receber daqui a 5 dias, se for 10 dias, daqui a 10 dias, enfim, né? Cada um tem a sua data de pagamento, né? Agora, olha só, no dia da Datacom, aí no segundo dia antes, né, anterior à Datacom, terceiro, quarto e quinto. Vamos fazer aqui uma marcaçãozinha aqui entre o quarto e o quinto dia, que são os dias que ele estava aqui mais baixo aqui aproximadamente. Tinha aqui também no sexto, né? Vamos manter aqui no quarto e no quinto dia aqui, tá? Para a gente fazer uma análise com outros fundos também. Então essa é a análise que nós vamos fazer desse fundo aqui e de outros também. Analisando aqui, pessoal, só esse fundo aqui, comprar na Datacom, geralmente você está pagando um pouco mais caro, mas você vai ganhar os 10 centavos ali, já no próximo recebimento de dividendos, no próximo pagamento, né? Na próxima data de pagamento já anunciada. Mas não seria melhor você ter comprado aqui, ó, por exemplo, né? 1, 2, 3, 4 dias antes aqui, 3 ou 4 dias antes aqui, porque você teria a possibilidade de valorização das cotas e garantiria já também o próximo dividendo. Porém, olha só o que acontece depois, ele volta a cair. Volta a cair, volta a cair, cair. Faz alguma diferença você comprar aqui, se ele vai cair de novo? Se comprar aqui nesses dias faz diferença, né? Porque você tem praticamente aqui, se comprar aqui, você está quase no 0 a 0 aqui, né? Depois desses 5 dias para frente aqui, né? E ganhou os 10 centavos. Aqui não, né? Se você comprar a R$ 9,00 aqui, por exemplo, na Datacom, você ganha 10 centavos, mas você vai perder quase 20 centavos aqui, né? Vale mais a pena você comprar aqui, né? Entre o primeiro, segundo, terceiro ou quarto dia, entre o terceiro e quarto dia, né? Contando com a Datacom, 5 dias antes aqui, né? Que é mais interessante, né? Concorda? Vamos lá, então. Vamos analisar vários fundos aqui, os mais conhecidos aqui que nós temos aqui, tá? Alguns conhecidos aqui que nós temos, tá? Próximo agora é um Fiagro, XPCA11. Mesmo esquema, olha só. Também, Datacom também é o último dia útil de cada mês, tá aqui, ó. Dia 30 de maio, 7,95. Chegou então dia 2 de junho, 7,78. Aqui teve anúncio de dividendo, não sei quanto é que é, vamos ver depois ali. Ele pagou e ele caiu já. No outro dia, exatamente o valor que ele vai pagar. Guardou essa grana na tesouraria para poder fazer o pagamento na data que ele divulgou lá. Beleza, vamos aos números dele agora. Olha só, mesmo esquema aqui. Então, na sexta-feira, dia 30 de maio, o Datacom ele fechou a 7,95. Temos aqui o gráfico em barras. Depois ele vem aqui, olha só. Um dia anterior estava 7,84, antes 7,81, 7,80, 7,77, 7,83. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Entre o quarto e o quinto dia aqui, ele está numa posição interessante, né? Está numa posição interessante aqui, com relação à sua cotação. Então, se você comprar entre o quarto e o quinto dia aqui, contando aqui a Datacom, né? Antes da Datacom, você vai ganhar já os dividendos e depois aqui ele vai cair um pouco, mas depois já começa a se recuperar, tá vendo? Então, rapidamente você já recupera também o valor da sua cotação naquele período que você comprou. Interessante também, aqui do lado do gráfico, ao lado, da mesma forma, né? Olha só, veio subindo aqui, né? 4 centavos, 3 centavos, tal.
11 centavos e depois caiu. Pode ver que na Datacom, pessoal, é sempre onde tem o maior cotação, tá vendo? Ó, maior cotação. Depois ele cai. Depois ele recupera. Geralmente acontece isso. Então, por enquanto, para mim, o mais interessante é estar aqui. Comprar entre o quarto e o quinto dia aqui, né? Contando aqui com a Datacom. Faz sentido, né? Vamos olhar outro aqui? KNCA11, mais um Fiagro, olha só. Dia 30 de maio, 97,46. Dia 2 de junho, DataX, 95,79. Isso aqui é um fundo base 100, né? Vamos lá ver o que aconteceu aqui. Tá aqui, ó. Datacom 97,46. Tá aqui também, ó. Antes 97,16, 97,23, 97,10, 96,69. Vamos ver aqui então. Ó, aqui minha Datacom, onde eu tenho maior cotação. Depois 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Tá aqui, ó. Entre o 4 e o 5º dias, onde eu tenho as menores cotações, tá vendo, ó? Até ele alcançar a sua Datacom, depois ele cai. Ó, ele anunciou aqui R$1,18, olha só como ele caiu bastante aqui no fechamento da DataX, ó. Caiu R$1,67, que é daqui para cá, né? 97,46 para 95,79. Caiu bastante, né? Depois vem, e lá na frente ele vai se recuperar de novo. Mais uma vez mostrando que comprar antes aqui é interessante, porque você vai embolsar já, né? Aqui já o teu dividendo, que é R$1,18 nesse caso aqui. Vamos olhar outro? VGHF11, né, um hedge fund aqui bem conhecido também, bem grande. Mesmo esquema, ó, 30 de maio, 7,76. DataX, 2 de junho, 7,62. Vamos olhar lá o gráfico. Tá aqui, ó. 7,76 aqui foi a Datacom, dia 30 de maio. Ele ficou 3 dias nessa mesma cotação de fechamento, 7,76, 7,76. Depois, ó, 7,73, 7,72. Vamos analisar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá vendo, ó? Então, o quarto e quinto dia antes da Datacom, um dia interessante. Ele caiu interessante aqui. Chegou a Datacom, depois ele caiu um monte. Olha só, ele pagou 9 centavos aqui, tá? Mas o fechamento foi de quanto, ó? Na DataX foi de 14 centavos. Então ele caiu bastante, né? Caiu mais do que realmente ele entregou, né? É aquele negócio. Na abertura já do pregão da DataX, ele já desconta de cara o que ele pagou. Então esse 7,76 que ele fechou aqui dia 30 de maio, ele já começou então com 9 centavos a menos. E no decorrer do dia, né? Ele já começou a se movimentar. E depois o que aconteceu? Passou os dias aqui, ele já foi se valorizando de novo, né? Já estava na sexta-feira já, ó, com 7,70 de novo. Esse quarto e quinto dia aqui é algo interessante para analisar, né, pessoal? E dá para fazer isso aí com vários outros fundos também, tá? Para ver se esse é um dia interessante mesmo. Mesmo esquema aqui, né? Desvalorizou 2 centavos, valorizou 1 centavo, valorizou 3 centavos, manteve. Depois, aqui a Datacom, né? Então ele caiu, Datacom para DataX, né? Ele caiu 14 centavos, né? Conforme nós vimos aqui, né? Depois vem se valorizando de novo, né? Se valorizou aqui 3, valorizou 5 e assim vai, né? Então esse quarto e quinto dia, pessoal, contando a Datacom, é um dia interessante aqui, para botar no radar aí também, tá? Vamos olhar mais um agora. O fundo imobiliário RZTR11, que é o fundo imobiliário que mexe aí com terras agrícolas, né? Então aqui, mesmo esquema, dia 30 de maio, R$94, também é base 100 esse fundo, né? E dia 2 de junho, R$92,70. Teve o gapzão aqui também, né? Vamos ver. Tá aqui, ó. Olha só. Datacom, R$94, tá vendo, ó? Sempre a Datacom, pessoal, ele é mais caro. Contando aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, olha só. Entre o 4 e o 5 aqui, é as melhores cotações, né? Melhor mesmo estava entre o 4 e o 3, né? Mas é aquele negócio, é renda variável, né, pessoal? Não tem como tu acertar o fiofó da mosca lá, né? Certo? A gente tenta ver as estatísticas que elas mostram, né? Beleza? Então, mais uma questão aqui interessante entre o 4 e o quinto dia. Depois o que aconteceu? Datacom, ele sobe bastante, depois ele cai. Se tiver na Datacom, você já vai ter esse R$1,05 nesse caso aqui também, né? Talvez é interessante, né? Você já comprar ele, então, nesses quarto e quinto dias aqui, né? Antes da sua Datacom. Agora, pessoal, será que valeria a pena eu comprar esse fundo imobiliário aqui, por exemplo, dia 2? Para mim não é interessante, pessoal. Por quê? Dia 2, o que acontece? Dia 2 é a DataX, né? Então, dia 2 ele já começa já a ser negociado com um deságio aqui de R$1,05, que é exatamente o que ele vai distribuir. E esse aqui, especificamente, no decorrer do dia, ele chegou a fechar cotado a menos R$1,30, tá vendo? Então ele caiu bastante aqui, né? 94 para 92,70. E isso não é problema, quem sabe que a renda variável, ela vai se movimentar mesmo, né? Ela é variável, como o próprio nome fala, né? Só que você vai ficar, então, desde o dia 2, vai passar o mês inteiro, somente lá no dia 30 que você vai ter esse fundo em carteira, então, na Datacom, para ganhar só no outro mês, pessoal. Isso aí pode dar um delay para você receber o primeiro dividendo aí, em torno de 40, 45, até 50 dias para você receber o primeiro dividendo. Se você tivesse investido aqui pelo menos na Datacom, mesmo que seja um pouco mais caro, como estava aqui, né? Mas você já ia receber o dividendo já na próxima data de pagamento. Então, é importante sempre olhar, pessoal, a Datacom de cada fundo imobiliário para investir, para você já ter direito à próxima Datacom. Às vezes você tem em carteira lá 10 fundos imobiliários, né? Você vai fazer um aporte, olhe lá quais as Datacom de cada fundo imobiliário para você poder aportar naquele que vai te dar o dividendo mais próximo, tá? Por isso que é importante olhar sempre a Datacom no teu fundo imobiliário, né? Vimos aqui então que temos essa relação, pessoal, entre três
entre 4 e 5 aqui, 3 às vezes também, né? Antes do que a Datacom para você comprar, então, né, um fundo imobiliário. Bem interessante isso aqui, pessoal. Mesmo esquema aqui também, né? Olha só. Vem se valorizando, olha só, 0,26, 26 centavos, R$1,32, tá vendo? Ó? Depois caiu com tudo, né? Caiu 1,30 aqui. Tudo que ele ganhou aqui, ele já devolveu aqui, né? Então aqui foi a Datacom e aqui a DataX. Vamos ver mais alguns aqui. MXRF11, pessoal, olha só. 9,56 da 30 de maio, na Datacom. DataX, 9,36. O que aconteceu aqui? Caiu também, teve esse gap por conta da Datacom para DataX. Mesmo esquema aqui, ó. Aqui furou o nosso esquema, pessoal. Olha só o que aconteceu aqui. 9,46 está aqui, ó. Datacom, exatamente esse ponto aqui, ó. 9,46. O que houve aqui? Ó, Datacom tá aqui, um dia antes, 2, 3, 4, 5. Olha só, seguindo a nossa ótica aqui, entre o 4 e o quinto dia aqui, né? Nós estaremos comprando aqui, ó, 9,49 e 9,51. Lá no dia da Datacom, o que aconteceu que ele ia estar mais barato, tá vendo? Depois ele continuou caindo, lógico, aqui ele cai porque ele tem essa diferença efetiva, né? Olha só, 9,46 aqui, ó, para 9,36, ou seja, exatamente 10 centavos foi o que ele pagou, tá vendo? Então caiu exatamente os 10 centavos aqui. E depois ele continuou caindo. Então aqui já não fechou a nossa continha, né? A Datacom aqui, ela podia ser exatamente o dia da compra, né? Porque depois disso ele caiu, lógico, né? E voltou a cair. Mas faz alguma diferença? Pouca, né? Mas no médio e longo prazo, pessoal, o que importa é você comprar antes da Datacom. A gente viu que na maior parte das vezes você comprar entre o quarto e o quinto dia antes da Datacom, você consegue fazer um ganhozinho de capital um pouquinho melhor ali, né? E se você fizer isso aí sempre, no longo prazo, isso aí pode dar uma diferença significativa, tá, pessoal? Ok, pessoal? Então, vamos tirar nossas conclusões, então, com relação a essas possíveis datas de compra, né, para os fundos imobiliários de FIAGs. Então, é o seguinte, após essa análise, então, né, desses fundos aqui, conclui-se o seguinte. Geralmente, na Datacom, os FIIs e FIAGs estão mais caros. Já vimos ali, né? Eles vão subir porque as pessoas querem ter o fundo imobiliário para garantir o próximo dividendo. Isso é normal, né? Saudável, inclusive, né? E se as pessoas vão comprar, o que acontece com o preço? Ele sobe. Por isso que ele fica maior, né, na Datacom. Beleza, essa é a primeira análise. Segunda análise. Na DataX, ele diminui o valor proporcional ao dividendo pago. Já falamos aqui também. A Datacom, ele anuncia o pagamento. Na DataX, ele desconta o valor da cotação, aquilo que vai ser pago, para colocar em tesouraria para fazer o pagamento na data de pagamento. Então, normal também, já falamos ali anteriormente. Agora é o seguinte, nos fundos analisados, a maioria das vezes, o melhor momento de compra está entre o quarto e o quinto dia útil antes da Datacom. Nós vimos ali, né? Falhou em 1 ou 2 ali, entre o quarto e o quinto dia antes da Datacom, é interessante para fazer a compra desse fundo imobiliário ou fiado. Mais um aqui. Ao comprar antes da Datacom, já recebe o próximo dividendo. No longo prazo, isso pode fazer uma diferença. Daquele negócio, como eu falei, né? Se nós comprássemos tudo dia 2 lá, você ia ficar 45 dias sem receber o dividendo. Assim não. Você comprando aqui na Datacom, até a Datacom, você talvez já ganhe daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. Tendo esse dinheiro na conta, o que acontece? Você já vai comprar outro fundo imobiliário, que também tem uma Datacom próximo daquele dia que entrou esse dividendo que você ganhou. Então isso aí pode antecipar um pouco mais os teus ganhos aí, tá? Por isso que no longo prazo pode fazer a diferença, com certeza, tá? Outra coisa também, né? Uma boa prática é ter fundos na carteira com Datacoms diferentes, para otimizar os aportes. Isso que eu falei, que eu acabei de falar antes, né? Você tem fundos imobiliários com Datacom no dia 30, alguns deles, geralmente ele vai pagar até o dia 15, geralmente eles pagam já. Fundos imobiliários com Datacom no dia 30, você vai receber até o dia 15, dia 15 você pega essa grana que você recebeu dos dividendos e olha o que você tem de fundos imobiliários com a Datacom entre o dia 15 e o dia 30. Eu tenho aqui que é Datacom dia 20. Bom, esse é um que você pode investir essa grana que usou. Uma Datacom dia 15. Esse aqui eu vou poder usar para comprar esse Datacom no dia 15. Então todo dinheiro que vai entrando, você já vai otimizando para poder ir comprando os que são as Datacoms mais próximas possível. E você vai estar sempre otimizando, né, esses ganhos ali. Mas enfim, pessoal, resumindo, né, o que importa mesmo é o aporte mensal, né? Você tem que aportar todo mês. Se puder analisar essa questão da Datacom, faz uma diferençazinha, tá? É importante sempre investir antes. Nós vimos aqui, né? Se conseguir investir entre 4 e 5 dias antes da Datacom, você vai ter ainda um descontozinho mais interessante. Acho que vale a pena fazer essa análise aí com outros fundos, com outros meses também, para ver se se repete, né? E abriu aqui uma possibilidade, né, de outras análises aqui para frente com relação a isso aqui também, tá? Essa primeira análise foram alguns fundos conhecidos aqui, certo? A gente pode analisar outros fundos também, tá? Daqui para frente. Mas já ficou, para mim, eu já fazia isso, comprava sempre entre um quarto e quinto dia antes da Datacom para ter esse descontinho um pouco maior, porque as pessoas vão querer comprar para receber o dividendo e o preço vai subindo, vai subindo, vai subindo. Por isso que 4, 5 dias antes é interessante para comprar, para você diminuir o teu preço médio também, né, nos teus fundos. Mais uma vez aqui, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, nós estamos aqui estudando juntos, né, para que cada um possa tomar a sua melhor decisão aí nos seus investimentos. Peço que você se inscreva no nosso canal, estamos crescendo forte aí, pessoal.
Eu agradeço a todos se inscreverem. Quem não se inscreveu ainda se inscreva. Não esqueça de comentar aqui embaixo também, pessoal, na nossa enquete do dia. E mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.